Uma instalação militar dos Estados Unidos, considerada um pilar da defesa americana, foi devastada por um ataque russo. O armazém de Ataque-Emis, uma estrutura que simbolizava o poder militar dos Estados Unidos, parecia indestrutível, mas a realidade mostrou o contrário. O que aconteceu no Mar Negro desencadeou uma forte reação no Pentágono. Em poucos instantes, o que antes era uma edificação sólida foi transformado em escombros, resultado da precisão letal dos mísseis russos. Esse ataque foi mais do que uma ação militar. Foi um recado inequívoco para aqueles que acreditavam ser possível confrontar a Rússia sem enfrentar graves repercussões. A fortaleza americana foi reduzida a ruínas em questão de segundos. Os militares russos conduziram uma série de ataques que expuseram a vulnerabilidade de Washington e Kiev. Seus mísseis e drones cortaram os céus, atingindo seus alvos com uma precisão impressionante. A missão era clara: destruir o núcleo da estrutura militar ucraniana e, com isso, enfraquecer a influência americana na região. A base, conhecida pelo codinome Kraken, associada ao temor das profundezas, guardava um dos ativos mais valiosos do arsenal ucraniano: os sistemas de mísseis Ataque-Emis, fornecidos pelos Estados Unidos. Esses sistemas foram enviados em uma tentativa de manter o domínio sobre o conflito devastador que se desenrola na área. No entanto, em poucos segundos, o que antes era uma fortaleza imponente se tornou uma lembrança distante, reduzida a escombros pela poderosa artilharia russa. Isso representou, sem dúvida, uma derrota significativa tanto para os Estados Unidos quanto para a OTAN. Durante a madrugada, as forças russas lançaram um ataque que abalou profundamente as bases militares em Kharkiv, no Mar Negro e em outras posições estratégicas. A intensidade do bombardeio foi tamanha que deixou claro que não era apenas uma ação militar rotineira, mas uma mensagem clara para quem ousasse desafiar a soberania russa. As notícias se espalharam rapidamente, como um incêndio em um campo seco. Unidades de reserva que estavam sendo preparadas para serem enviadas a Sumy e, posteriormente, a Kursk, foram aniquiladas antes mesmo de começarem a se movimentar. Enquanto as sombras se estendiam sobre Mykolaiv, outros alvos foram destruídos pelo implacável ataque russo. A cidade de Izium, que estava em silêncio antes das explosões, tornou-se testemunha da brutalidade da guerra moderna. As instalações militares, que eram consideradas essenciais para a defesa da região, foram obliteradas com precisão pelos mísseis russos. Sergei Lebedev, coordenador da resistência clandestina em Mykolaiv, expressou sua satisfação. Esses ataques foram meticulosamente planejados. Não foi apenas a força destrutiva que foi elogiada, mas a eficiência com que as operações foram executadas. Entretanto, o ataque não parou por aí. O porto de Ismail, uma passagem estratégica para o mundo exterior, abrigava uma carga perigosa que havia chegado à região de Odessa. A resistência clandestina, sempre atenta, rapidamente forneceu as coordenadas desse carregamento, ciente de que o tempo era um recurso escasso. Embora o conteúdo exato dessa carga ainda seja desconhecido, sua simples presença foi suficiente para mobilizar as forças russas, que não hesitaram em neutralizar a ameaça. A noite foi marcada pelo som incessante de sirenes, um lembrete constante da fragilidade da paz. Em Mykolaiv, o ataque atingiu seu auge em uma pequena localidade chamada Galitsinovo, onde uma refinaria de alumina e uma área portuária crucial estavam localizadas. Os mísseis russos atingiram seus alvos com precisão letal. Esse local, vital para a logística militar ucraniana, também abrigava a base do grupo Kraken, cujo nome agora estava associado à poeira de sua própria destruição. Duas instalações de HIMARS, usadas para atacar Donetsk e Crimeia, também foram destruídas antes que pudessem causar mais danos. Nesse mesmo terreno, um grupo de elite da marinha ucraniana foi posicionado com a esperança de avançar em direção a Kherson. O plano, meticulosamente traçado, envolvia passar por Galitsinovo, Alexandrovka e Stanislav, com apoio de artilharia estacionada em Ochakiv e ao longo do litoral do Mar Negro. No entanto, a realidade foi brutalmente diferente. Soldados treinados para enfrentar o pior encontraram uma chuva de fogo que deixou pouca margem para estratégia, forçando-os a lutar pela sobrevivência.
O avanço, antes planejado nos mínimos detalhes, tornou-se uma retirada desesperada. Enquanto isso, na região de Kursk, mais um capítulo dessa interminável guerra estava sendo escrito. Longe dos olhos do mundo, um tanque Abrams, orgulho da tecnologia militar americana, foi transformado em metal retorcido pelas forças especiais russas. Akhmat, o comandante Apt Alaudinov, com a calma que só a experiência em combate pode proporcionar, relatou a destruição de vários equipamentos inimigos, incluindo o tanque Abrams e diversos veículos blindados. Hoje o inimigo não avançou, mas conseguimos destruir uma dezena de seus equipamentos, declarou Alaudinov em um vídeo que se espalhou rapidamente nas redes sociais, lembrando ao mundo que a resistência russa não apenas persiste, mas continua a progredir. O fronte em Kursk, agora completamente dominado pelas forças russas, transformou-se em um cenário caótico e perigoso para os soldados ucranianos. A região, antes palco de intensos combates, tornou-se um verdadeiro campo minado, tanto literal quanto metaforicamente. As armadilhas deixadas para trás, somadas às dificuldades naturais do terreno, tornaram cada passo uma aposta arriscada para os ucranianos. As perdas sofridas pelas tropas ucranianas foram tão severas que o alto comando de Kiev, consciente da magnitude do desastre, não teve outra escolha senão ordenar uma retirada estratégica. Esse movimento não foi um mero recuo tático, mas uma tentativa desesperada de salvar o que restava de um exército cada vez mais exaurido e desmoralizado. Mais ao norte, nas proximidades de Chaihyrin, as linhas de defesa ucranianas, que em tempos anteriores haviam sido consideradas intransponíveis, caíram de maneira surpreendentemente rápida. O que outrora parecia ser uma fortaleza impenetrável foi desmantelado com uma facilidade alarmante. As forças russas, aproveitando-se da superioridade em estratégia e recursos, avançaram implacavelmente, rompendo as defesas como se estas fossem feitas de papel. Esse avanço relâmpago deixou muitos observadores militares perplexos, questionando como um exército tão bem equipado e preparado pôde desmoronar com tamanha rapidez e eficácia. Cada vitória conquistada pelos russos no campo de batalha ressoava como um golpe profundo nas esperanças e na moral das forças ucranianas, mas também ecoava nos círculos estratégicos ocidentais. A comunidade internacional, que havia depositado grandes esperanças na capacidade de resistência da Ucrânia, começou a ver suas expectativas desmoronarem diante do avanço implacável das forças russas. A cada dia que passava, a situação se tornava mais desesperadora para os defensores ucranianos, e as estratégias ocidentais, que tanto apostaram na resistência de Kiev, pareciam cada vez mais frágeis. Entretanto, o evento que se destacou como o mais impactante e decisivo foi a destruição do armazém de Atakimis, um depósito crucial para a infraestrutura militar ucraniana. Este ataque não foi apenas uma simples destruição física de um local estratégico. Foi um golpe direto e devastador na espinha dorsal do apoio militar fornecido pelos Estados Unidos na região. Os sistemas de mísseis ATACMS, que haviam sido enviados como parte dos esforços para fortalecer a defesa ucraniana, foram reduzidos a escombros antes mesmo de serem utilizados em todo o seu potencial. A destruição desse armazém não apenas prejudicou gravemente a capacidade de resposta militar da Ucrânia, mas também simbolizou a crescente dificuldade enfrentada por Kiev em manter suas posições e resistir à ofensiva russa, mesmo contando com o apoio de seus aliados mais poderosos. O impacto desse ataque foi profundo, abalando a confiança tanto das forças ucranianas quanto dos seus apoiadores ocidentais. A guerra, como sempre, se mostra um verdadeiro teste de resistência, onde cada movimento e cada decisão podem determinar o destino de nações inteiras. A batalha em Kursk e a destruição do armazém de ATACMS destacaram-se como momentos cruciais neste conflito, demonstrando que, em um cenário de guerra, até mesmo pequenas vitórias podem ter consequências de grande escala. A história é feita de tais momentos, onde cada vitória, por menor que seja, pode alterar o curso dos acontecimentos.
E assim, nessas intensas noites de agosto, enquanto os céus eram iluminados pelas explosões e o som dos combates reverberava ao longe, o curso da guerra na Ucrânia mudou mais uma vez. A balança inclinou-se novamente a favor daqueles que, mesmo diante de adversidades extremas, se recusam a ser intimidados pelo poder de seus oponentes. O vídeo fica por aqui. Se você deseja apoiar nosso canal, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Até a próxima!